Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Luísa Silvia Marques. Eu sou colaboradora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica à Rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho, em Curitiba, Paraná. Hoje é dia de trazermos mais uma mensagem e as nossas reflexões. Antes, porém, vamos agradecer a Deus por esta abençoada oportunidade, por esse novo ano que adentramos e pedir que nós possamos continuar aprendendo, buscando as luzes que se fazem necessárias ao nosso crescimento espiritual. Para darmos início a esse ano de reflexões, eu trouxe hoje para conversar um pouquinho sobre o perdão. E quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, item 14, que vem tratar do perdão das ofensas, no capítulo Bem-aventurado os misericordiosos, a pergunta vem sendo assim: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoá-lo-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Então, meus irmãos, eu escolhi sobre o perdão justamente para iniciarmos o nosso ano buscando realmente essa virtude dentro de nós, né? Porque estamos vivendo dias bastante complicados, né? Onde a tolerância, o perdão, o amor ao próximo parece estar um pouco esfriado em nossos corações. Então iniciamos o ano pensando justamente em amar, em perdoar, em fazer tudo aquilo que Jesus nos mostra como sendo as virtudes que devemos agasalhar em nosso entendimento, em nossos corações. E Ele nos mostrou isso com a sua vivência, com a sua exemplificação, né? Então, são muitas as lições onde nós podemos buscar esses recursos. O livro O Consolador, mesmo a partir da questão 332, tem muito a nos trazer sobre o perdão, né? O próprio Evangelho. E também eu trouxe aqui do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. O seu capítulo 10 vem falar justamente sobre perdão. E ali Jesus, né, sempre nos mostrando com toda a sua serenidade, com todo o seu amor, né, de que quando da sua passagem a Nazaré, onde seus ensinamentos deveriam ser melhores guardados, ele viu ali grandes dificuldades, porque não foram poucos os adversários das suas ideias renovadoras. Então, ele encontrou realmente dificuldades. Seus discípulos, né, mas Jesus sempre com a sua serenidade, sempre com o seu amor, sempre trazendo aquela calma, aquela paz para oferecer, mesmo diante dos erros daqueles irmãos que deveriam estar entendendo as suas lições e assim não fazer. Já os seus discípulos, né, sempre mais aproximados ou tão aproximados das dificuldades de entendimento quanto nós, né, eles não tinham essa demonstração e se mostravam descontentes, né, a pretexto de serem justos contra as investidas que promoviam contra Jesus, e foram até ele a reclamar de tudo aquilo que estava fazendo. Jesus, em toda a sua bondade, resolveu que deveriam voltar a Cafarnaum, né, e ali, né, não continuarem, para que essas dissensões que estavam havendo em torno daqueles ensinamentos que Jesus estava trazendo àqueles irmãos menos esclarecidos, né, não promovessem querelas ainda maiores, né. Então, retornando a Cafarnaum, dali uns dias, os discípulos foram perguntar, né, por que ele não concordava com a atitude deles em estar defendendo. E o que Jesus, com todo o seu amor, lhe ensinou? Que a melhor forma, né, de ensinar as criaturas, aos irmãos, é com a sua exemplificação, não revidando, é continuar, né, com os seus trabalhos, direcionar a sua boa vontade em favor dos irmãos, mesmo aqueles irmãos que promovem tal discórdia na nossa vida, né? E usar
todo o esforço útil que nos seja possível. Porque o que acontece depois de grandes dissensões, de grandes brigas? O resultado não será o triunfo, né, do bem, não será o triunfo daquilo que nós almejamos para que o bem se faça, mas sim a separatividade, né, as dissensões realmente. Porque, como Jesus mesmo nos diz nessa lição, nós não podemos exigir que as pessoas pensem igual a nós ou que tenham um excelente conceito a nosso respeito. Isso é muita pretensão da nossa parte. Então ele tentava fazer com que os próprios discípulos entendessem essa situação. E que todos nós, o que devemos fazer é nos empenharmos de todas as formas no bem. Não vamos agradar a todos, mas a nossa tarefa maior é servir a Deus em todos os momentos, acima de tudo, né? Porque nesse serviço divino é muito natural que nós não agrademos aqueles que têm interesses mesquinhos, né? Que seus interesses humanos sejam mesquinhos. Todos os portadores das verdades do céu são incompreendidos aos seus contemporâneos. Mas em nome da própria defesa precisamos obter a aprovação da nossa própria consciência, né? Então, por isso, o nosso cuidado em entendermos e aprendermos a perdoar, a fazer aquilo que de melhor está ao nosso alcance com relação a tudo que nós já aprendemos com as leis maiores. Estamos iniciando um novo ano, procuremos meditar nessas palavras de Jesus, nesse ensinamento, nesse exemplo, de não revidarmos em momento algum a toda e qualquer falta, todo e qualquer erro que nos sejam direcionados. Ao contrário, respondamos sempre com o bem. Essa é a verdadeira grandeza. Perdoar é uma verdadeira grandeza que nós cultivamos em nossos espíritos, principalmente pelo tamanho das faltas que são cometidas e que nós devemos perdoar essas faltas. Porque o próprio Evangelho nos diz, se as faltas forem leves, forem simples arranhaduras, não será tão meritório. Será, mas não tão meritório quanto maior for a falta que forem cometidas contra nós. Então, para iniciarmos o nosso ano, nós trazemos esta mensagem de perdoar, de nos perdoarmos uns aos outros, especialmente nos dias que estamos vivendo, com tantas querelas, com tantas dificuldades, com tantos erros sendo praticados até mesmo por nós, né, que já queremos ter o entendimento, mas ainda muitas vezes temos dificuldades nesse entendimento. Então sejamos gratos a Deus por tudo, por esse ano que se reinicia, e aprendamos a amar, aprendamos a perdoar e aprendamos a viver conforme as verdadeiras leis. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos, espíritas, não espíritas, enfim, toda a humanidade, para que em seus corações possa vibrar realmente o desejo do perdão, uns para com os outros, para alcançarmos toda essa beleza, né, que as leis maiores nos ofertam, que os ensinamentos da espiritualidade amiga nos trazem para o nosso bem e para o bem de todos. Muita paz e um feliz ano de 2024 a todos. Que assim seja.